A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, ela segue discursando, portanto, nesta manhã em um seminário sobre justiça eleitoral, segurança, comunicação e desinformação, com foco nas eleições gerais de 2026. Vamos voltar a ouvir, então, a presidente do TSE. Situações verídicas, sendo que não há correspondência entre o fato e o que você recebe em redes sociais, pelas vias tecnológicas. Portanto, nós temos que também garantir as liberdades no sentido de fazer com que essas tecnologias sejam utilizadas de maneira transparente para se saber o que foi manipulado, como foi manipulado, se houve essa manipulação, como será essa retirada, sem, de alguma forma, restringir, limitar ou até extinguir a liberdade de expressão, porque essa está garantida constitucionalmente e esta é base da democracia. E, portanto, neste quadro aqui é que nós temos que fazer com que haja planejamento das nossas ações, adoção de providências preventivas. Sempre me parece que a melhor alternativa para evitar uma desinformação que compromete de alguma forma a liberdade de cada um de nós é prevenir que não se chegue a acreditar, porque levar a um descrédito depois é a chamada verdade criada depois. Ou seja, há um fato, este fato é desvirtuado, é passado para as pessoas que recebem nas suas telinhas. Depois que ele acredita, vem alguém e diz que é mentira, mas pode ser uma narrativa igualmente falsa. E ele começa a duvidar de tudo. A dúvida corrói as bases democráticas de um processo eleitoral que precisa de ser garantido, como eu disse, de maneira íntegra, de maneira tranquila, que isto não seja um momento de tumulto, de turbulência, menos ainda de violência, mas que seja um momento de novas escolhas feitas pelo eleitorado, de proposições apresentadas para o aperfeiçoamento das instituições, no mundo que nós precisamos de ter o direito ao sossego cívico, a não ter que desconfiar a cada minuto dos nossos representantes, das nossas juízas e dos nossos juízes, das polícias, para que a gente saiba que quem está na condição de servidor público está exercendo a sua atividade para servir como é do seu dever. Eu acho que por isso é que encontros como esse nos ajudam a repensar as nossas atribuições, a propor novidades, no sentido de fazer com que questões apresentadas e que podem estabelecer qualquer tipo de dificuldade, problema, empecilho, seja devidamente superado, resolvido. E eu agradeço mais uma vez, doutor Andrei, a Polícia Federal, agradeço de uma forma muito especial a servidores e servidoras da Justiça Eleitoral, que são a excelência do que nós temos no Brasil em termos de servidores públicos, de uma dedicação, de um respeito institucional à cidadania, de um aprendizado permanente que fez com que nós saíssemos de fases históricas muito problemáticas, de um coronelismo que nós vimos no início do século XX, até o voto eletrônico seguro, transparente, auditável, conhecido, para que todas as pessoas saibam que aquela urna é uma relação exclusivamente, um toque exclusivamente da cidadã ou do cidadão com uma máquina, sem qualquer toque humano, sem qualquer interferência de internet ou de qualquer meio desta natureza que poderia intervir, para que a sua vontade prevaleça e então nós tenhamos a proclamação de resultados verdadeiramente legítimos, numa eleição na qual nós vamos ter a posição de pelo menos 6 votos, eu digo pelo menos porque em alguns locais se cogita de fazer consulta popular, consulta plebiscitária, são poucos lugares, mas existe até mesmo essa possibilidade. E, portanto, 6 votos que vão ser dados por cada eleitor a cada eleitor, vão fazer com que as instituições principais do Poder Executivo e do Poder Legislativo brasileiro se renovem segundo a vontade do eleitorado brasileiro. E esse encontro tem exatamente a discussão sobre a segurança pessoal, como eu disse, social, política,
com graves problemas ainda de criminalidade no Brasil, de criminalidade que pode querer e pode interferir no processo eleitoral, e é nosso dever prevenir, impedir de qualquer forma, para que não haja qualquer tipo de contaminação mesmo do processo, e não haverá, como não tem havido, e tudo isso com atuação firme, segura, transparente, confiável da Justiça Eleitoral e das instituições parceiras, e para isso este encontro e o meu agradecimento por este encontro, especialmente aos tribunais regionais eleitorais, que são aqueles que trabalham o tempo todo também no mesmo sentido em cada unidade da federação, para que a gente tenha estas eleições e que o dia 4 de outubro, no primeiro turno, nós tenhamos um domingo de tranquilidades e alegrias cívicas que bem nós merecemos. E como eu sempre lembro do Guimarães Rosa, sorte é isso, merecer e ter. O Brasil merece uma democracia e nós precisamos de garantir que eles têm as instituições trabalhando para que essa democracia afetiva e não conflituosa seja assegurada a todas as brasileiras e brasileiros. Eu passo a palavra ao doutor Andrei, agradecendo mais uma vez pela presença e pelo trabalho e desejando que esse seminário seja muito exitoso e que nós tenhamos ótimas proposições. Muito obrigada a todas e todos. Doutor Andrei. Você acompanhou aqui? É isso aí, a ministra Carmen Lúcia, a presidente do TSE, falando sobre um assunto muito importante esse ano, César, que é a desinformação no período eleitoral. Principalmente esse ano, esse assunto vai estar em voga, porque vai ser as primeiras eleições que a gente vai ter com o uso massivo e intensivo da inteligência artificial, né? Então, deve ser um assunto que vai ser muito discutido agora nesse período, nos próximos meses. E uma questão de política institucional que é muito importante também para essas eleições, Lúcio, é que a ministra Carmen Lúcia, que ela tem levantado muito essa bandeira da luta contra a desinformação, ela deixa a presidência do TSE em junho desse ano, e quem assume no lugar dela é o ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O seu vice vai ser André Mendonça, também indicado por Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal e, portanto, vai ter uma mudança significativa sobre o perfil do tribunal. A gente precisa lembrar que, em 2022, o ministro Alexandre de Moraes era o presidente do TSE e ele teve uma atuação muito combativa em relação à fake news, à desinformação. Foi na gestão dele que o TSE aprovou, inclusive, uma resolução que dava um poder muito grande para o TSE derrubar publicações em redes sociais, determinando, inclusive, um prazo muito curto para as plataformas obedecerem essas determinações. E agora, portanto, Carmen Lúcia herdou muito desse passivo eleitoral e aí agora o ministro Cássio Nunes Marques se prepara, portanto, para assumir a presidência do TSE e ele não tem falado muito abertamente sobre como vai ser a gestão dele. Mas a alguns interlocutores ele já disse quais vão ser as linhas mestras de sua atuação. Uma delas ele tem defendido a aprovação de resoluções o mais rápido possível sobre as eleições, tanto aquelas questões mais práticas sobre o uso dos recursos públicos, as prestações de contas, mas também questões relacionadas à desinformação, exatamente para não criar novas regras com o jogo já acontecendo. Essa é uma das prioridades do ministro Cássio Nunes Marques, portanto, para essa transição em junho para ele assumir a presidência do TSE, mas a dúvida que fica é sobre qual que vai ser o empenho dele nesse combate à desinformação. Só um ponto que é relevante, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem no Supremo Tribunal Federal o inquérito das milícias digitais. Foi nesse inquérito que ele derrubou vários perfis em redes sociais, que ele fez um combate contra o bolsonarismo muito criticado, inclusive por parlamentares, mas também por pensadores da direita brasileira. E ele decidiu manter esse inquérito durante esse ano e a justificativa interna, uma das justificativas, é exatamente a desconfiança em torno de como Nunes Marques vai conduzir o processo eleitoral, dando, então, portanto, a Alexandre de Moraes um poder, talvez, de polícia que pode não ser utilizado por Nunes Marques no TSE, mas pode ser utilizado por Alexandre de Moraes durante as eleições no Supremo Tribunal Federal.